elementos. Pessoas que com certeza não gostavam de ir à casa de Deus, nem fazer as coisas que Deus pede. E sim, conforme o tempo foi passando, eu fui me aprofundando cada vez mais nessas amizades. Primeiramente fiz amigos, né? Amigos. Depois fui conhecendo vários lugares que já eram habitados por traficantes, bandidos, pessoas que já tinham matado. Sucessivamente eu fui conhecendo tudo isso, e as pessoas começaram a me oferecer a droga. E como só de mim cabia apanhar um basta ou aceitar, só cabe a nós aceitar ou apanhar um basta. Nesse caso eu aceitei assim. Eu fui experimentando. No começo era bom, era pouco, eu gastava era R$20, gastava 50, mas conforme o tempo foi passando, 1, 2 anos, isso foi prolongando, comecei a gastar 100, 200, e não percebia que eu estava em rumo ao caminho do fundo do poço. Até que um dia eu me deparei com uma situação que a minha família estava destruída, que o amor que eu tinha pelos meus pais, pelos meus irmãos, já não tinha mais, já não existia. Que eu troquei a minha família pelo mundo, pelas festas, pelos amigos, falsos amigos, e não percebi que aquele mais importante eu já estava afastado, longe. E quando eu tomei conta dessa situação, mesmo assim ainda eu não abandonei, não abri a mão. Parecia que algo me atraía para estar lá, novamente no mesmo lugar, novamente nas boates, nas festas, passando, virando noite. Chegava em casa, minha mãe, era 4 horas da manhã, minha mãe estava acordada assim, pregar o olho. Escutava meu pai falar: Nando, meu nome é Fernando, né? Me apresentei, mas meu nome é Fernando. Eles me chamam de Nando. Nando, você vai acabar matando a tua mãe. Tua mãe já vai fazer muito tempo que ela não dorme direito porque ela está preocupada com você. E a única coisa que eu respondia: ué, eu tenho celular, é só ligar para mim. Aí ela vai saber onde eu estou e pode ficar tranquilo. Mas como todos nós sabemos, né? Estamos cansados de saber. A mãe gosta do filho perto. Independente se ela liga, independente se você fala onde você está, sua mãe sempre vai estar preocupada. A mãe sempre vai estar preocupada, o pai também. E assim foi muitos anos a vida da minha família, nessa luta com Deus, para me afastar, né, dos meus amigos, e principalmente do vício da droga. Minha família buscou muitos conselhos de padres, psicólogos, para estar lidando comigo, porque eu não era uma pessoa fácil de se dar. Chegava em casa, às vezes eles não queriam abrir a porta para mim, eu estourava a porta. Minha mãe colocava sofá para mim não conseguir abrir a porta, eu ficava lá fora chamando ela, aí ela não abria. Aí chamava meu pai também não abria. Aí eu ia ameaçar meu irmão, falava: se ela abrir a porta para entrar, eu bato em você. Aí ele vinha abrir a porta. E assim foi por longos tempos. Até que um dia eu comecei a sentir já remorso daquilo que eu estava fazendo. E comecei a perceber aí o que era a minha família. Por que a minha família brigava tanto comigo de eu sair? Por que eles achavam tão ruim de eu sair? E eu fui perceber que aquele amor de família já não tinha mais. Por minha parte, já não tinha mais. E aí foi aonde eu comecei a querer dar os passos
para a libertação. Foi onde eu fui numa missa, e uma vez eu escutei uma pessoa falar assim: você que nunca sentiu a presença do Senhor na tua comunhão, pede para Nossa Senhora, pede para os anjos, para eles te darem essa graça. E nesse dia eu decidi, né? Fui na missa e falei assim: bom, eu quero experimentar, eu quero ver se acontece, né? Como a gente é teimoso, né? Desacreditado. Eu perguntei, eu falei para Deus: Senhor, se tu estás nessa rocha consagrada, que eu possa sentir algo que eu nunca senti nessa minha vida. E no momento que eu comunguei, me ajoelhei, naquele momento eu senti dentro de mim algo mudar. Eu senti que como meu coração fosse um quebra-cabeça, uma peça que encaixou no lugar. E aquilo ali parece que meus olhos se expandiram. E eu comecei a pensar, a refletir o que eu estava fazendo da minha vida, da vida da minha família. Mas mediante toda essa situação ainda não foi fácil. Eu dava um passo para Deus e ainda estava dando 2 para o mundo. E a minha luta foi assim ainda por vários meses, até eu conheci o grupo de oração Jovens Kairos, que eu participo hoje. E no encontro com o Ipanema, eu tive a graça de receber a minha primeira oração de imposição de mãos. E nesse dia foi então assim, o inimigo levou um estudo que até mesmo das pessoas que são inocentes, ele tenta usar. Queria colocar medo em mim para mim não receber oração. Ó, não vai na mão daquela pessoa ali não, porque se cair na mão dela, você está perdido. E eu falei assim, já viu, mas eu vou. Eu fui para a fila com medo. Cheguei lá, falei assim: Senhor, não manda para essa pessoa, por favor, não manda para essa pessoa. Aí não teve outra, foi aquela pessoa. Falei: bom, tem uma outra, agora eu saio aqui, para verificar. Naquele momento que eu me ajoelhei, a pessoa começou a rezar para mim. Essa pessoa era o Vicente, né? Começou a rezar para mim e eu falei assim: meu Deus, o que está acontecendo? Aquilo eu suava, mas suava. A minha camiseta ficou totalmente molhada de suor. E naquele instante que eu estava recebendo oração, eu tive uma visão de uma mão vindo do céu, uma mão que entrava dentro de mim, até meus pés, e voltou como se fosse uma capa preta, como se fosse uma sujeira. E desse dia em diante eu aceitei essa visão como a minha libertação. E aí eu tomei posse. Falei assim: não, Deus me deu a graça de experienciar pela comunhão, me deu essa graça de ter essa visão. O que eu senti aqui, nunca senti, então só pode ser de Deus nesse lugar. Daí em diante eu comecei a firmar os meus pés em rumo à igreja. Aí eu comecei a minha luta para reconstituir a minha família. E tudo aquilo que eu tinha estragado, toda a confiança que eu tinha perdido deles, comecei a lutar contra os meus vícios, contra os meus desejos, contra tudo que eu tinha. E assim foi por bom tempo, até meus pais não acreditaram. Como eu fui criado em Londrina, essa minha experiência negativa foi em Londrina. Os meus passos eu comecei a dar aqui em Cornélio Procópio. E assim, eu vinha final de semana para Cornélio e voltava para Londrina para trabalhar. E aquilo começou a me incomodar, porque eu queria estar mais dentro do grupo, eu queria estar mais dentro da caminhada, porque eu estava experienciando um amor diferente, um amor que eu nunca tinha vivido de Deus. E eu comecei a querer caminhar mais. Aí foi que um certo dia eu pedi para Deus o que Ele queria de mim. Se era para mim deixar o grupo de oração aqui e ficar em Londrina, ou se Ele queria que eu viesse para cá. E num dia em oração na igreja,
rezando o meu terço, eu tive uma visão de uma luz sobre o seminário, Rainha dos Apóstolos. E naquela luz o Senhor colocou no meu coração, Pai. Eu falei assim, Senhor, mas eu não conheço nada, eu falei assim, eu não tenho casa, não tenho serviço. Eu falei assim, então, abre as portas. E eu comecei a distribuir currículo em Cornélio Procópio. Arrumei um serviço numa lanchonete, mas não tinha começado a trabalhar. Aí apareceu uma vaga no escritório de contabilidade. Assim eu levei o currículo. Naquele mesmo instante que eu deixei o currículo, a pessoa gerente falou assim: não, segura esse menino, ele vai trabalhar aqui, eu vou contratar ele. E nessa lanchonete, eu ia vir para Cornélio, ele está mais perto do grupo de oração, mas eu ia poder participar de todas as situações que o grupo ia ter, orações, momentos, porque eu ia ter que trabalhar às vezes fim de semana, direto, à noite, então eu não ia ter tempo para participar do encontro. Eu fiquei meio feliz, meio triste, né? Mas o Senhor abriu essa porta no serviço do escritório que, pela graça de Deus, eu trabalho no sábado. Né? Tenho muito tempo para estar participando dentro da igreja. Mas com tudo isso que eu quero dizer assim, só expressar um pouco do meu testemunho, né, que eu vivi negativamente com o mundo das drogas. Mas entrando aqui na palavra de Deus, algo que mexeu muito no meu coração quando Jesus na cruz deu Nossa Senhora como mãe para nós e nos deu também como filho para ela. E eu tomei posse dessa palavra. Tomei posse dessa palavra e falei: eu quero ser filho de Nossa Senhora. E principalmente, Senhor, inteiramente teu. E que o Senhor me liberte de todas as correntes, de todos os vícios, de todos os desejos. E assim eu fui aceitando, tomando mais conhecimento. E algo que esses tempos eu pude perceber, que eu não tinha percebido no momento, foi como Deus usou os meus pais, principalmente os meus pais, para quebrar as correntes dos meus vícios. Porque mediante toda noite que eu chegava drogado, eu chegava bêbado em casa, a minha mãe estava lá, brigava comigo, por amor, né? Brigava comigo. E eu ia deitar, mesmo assim ela vinha ao meu lado, fingia que estava dormindo, né? Porque filho é bobo, né? Fingia que estava dormindo. Ela falava assim: a mãe te ama. A mãe não briga com você por maldade, mas é porque eu te amo. E eu fingia ficar quieto, né? E aquilo conforme ia, eu não dava nem ouvido. E esse tempo atrás eu tive a graça de perceber algo que eu não tinha percebido e deixei passar isso. Falei assim: nossa, como Deus usou os meus pais. E eu pensei que era somente porque eu tinha experienciado por fora e nem tinha percebido onde começou. E eu comecei a agradecer muito a Deus pela minha família. E hoje eu tenho, o amor que eu tenho pela minha família, muito grande. Muito grande. É um amor que é o dobro do que eu já tinha antes de conhecer as drogas. Por tudo que eles fizeram, por tudo que eles aguentaram. O que eu quero expressar? Estou vendo que aqui tem vários jovens, pais também, ele também já tem avós aqui. Para os filhos, amem os seus pais. O verdadeiro amigo são os seus pais. Temos amigos também, mas são os seus pais os verdadeiros amigos que foram dados por Deus. O tesouro maior nesse mundo, depois de Nossa Senhora Jesus Cristo, são os nossos pais. Isso deem valor aos seus pais. E agora para os avós, os pais, os avós que são os pais duas vezes, né? Nos dizem, né? Nunca deixe de expressar esse sentimento.
Por mais que seja a dificuldade que a mãe passou, meu pai passou, por mais que muitas vezes eles sentiram vontade de bater em mim, com raiva, bravos, a minha mãe nunca deixou de falar para mim que ela me amava. Por mais que eu não tivesse percebido isso, ela sempre disse: eu te amo. Ela ia na minha cama, dava um beijo e dizia: eu te amo. São, assim, nós olharmos, são gestos pequenos que fazem uma diferença enorme. Por mais que nem percebemos, mas o nosso coração percebe. Faz uma diferença enorme. E algo também que eu gosto de expressar e dizer a bênção paterna. Como nós, filhos, necessitamos da bênção paterna. Como é importante a bênção paterna nas nossas vidas. Diz a palavra em Eclesiastes que a bênção de uma mãe fortalece a casa do teu filho. A bênção paterna fortalece a casa do teu filho. E eu comecei a acreditar nisso. Eu disse: nossa, graças a Deus eu sempre pedi a bênção dos meus pais, dos meus avós. Tenho certeza que muitos daqui também pediram bênção, né? Os avós, os pais. E até hoje pedem ainda. Os que não pedem, eu peço que vocês, principalmente, estou vendo a juventude aqui, às vezes eu fico bravo com os meus primos, que eu vejo assim, eles chegam assim: oi pai, oi mãe, ou às vezes: oi vô, oi vó, oi tio, e não tem mais aquela experiência: benção avô, benção avó, benção tio. Então, para os jovens que estão aqui, para vocês que não têm o costume de pedir a bênção para os pais, pedem. Às vezes o teu pai, se não tivesse esse costume, pode achar até estranho. Às vezes nem fala, né? Mas sabe que no coração dele vai falar. Mas você pede a bênção para ele. E a graça de Deus foi tão grande na minha vida, que hoje eu tenho só colhido os frutos. Colhido os frutos da minha família. Minha família mora em Londrina e eu moro aqui em Cornélio Procópio. Mesmo nessa distância, a dificuldade que eu passei na falta dos meus pais, eu fui pedindo para Deus: Senhor, conforta o meu coração. E o Senhor foi confortando. Fui pedindo para Nossa Senhora me fortalecer, para que eu nunca deixasse a minha caminhada. Nossa Senhora está me fortalecendo dia após dia. Até que eu jamais, nunca imaginei que eu estaria um dia com o microfone na mão, dando testemunho e falando da palavra de Deus. Nunca. Então eu fui pedindo sempre para Deus: Senhor, cuida-se da minha vida, cuida das minhas palavras. Eu quero fazer a tua vontade. O que tiver de errado em mim, Senhor, que o Senhor possa passar à frente, me ensinar a viver. O que eu já fiz de errado, apagar isso na minha mente. As lembranças ruins não deixar de me incomodar. E assim foi. Graças a Deus hoje eu posso experienciar muito do amor que eu não vivi antes, principalmente no meu relacionamento. Eu sempre vivi um relacionamento desregrado, falta de respeito total. E hoje, graças a Deus, eu posso ter a experiência de viver um relacionamento santo, tanto no meu namoro, como nas minhas amizades, como com os meus pais. E tudo isso só aconteceu porque eu tomei o basta. Falei: basta. Falei: Senhor, eu quero mudar. Eu quero uma vida nova. Eu nunca fui assim, eu não sou assim. Eu vivo no mundo, mas sou teu. Não sou do mundo. Eu quero ser inteiramente teu. E hoje eu tenho a graça de falar e poder falar: eu sou liberto hoje. Sou liberto porque, primeiramente, eu aceitei o amor de Deus. Segundo, porque eu reconheci o amor de Deus. E quando você reconhece o amor de Deus,
Não tem nada que te tire da presença dele. Quando você reconhece e aceita, principalmente o amor de Deus, nada vai conseguir te tirar da presença da sua família. Porque Deus sempre está unido com a família dele, que somos todos nós. Deus nunca está longe de vocês. Onde está Nossa Senhora? Deus está junto. Onde Deus está, Nossa Senhora está. Dizem muitos por aí, tem uma frase que diz que é mais fácil separar a luz do sol dele do que separar Nossa Senhora de Jesus. Eu também agora não me recordo o nome da santa, mas ela diz que às vezes nós nos preocupamos como amamos Nossa Senhora, né? Ficamos preocupados se, nossa, será que eu estou adorando Nossa Senhora? Será que eu estou amando ela demais? E tem uma santa que diz que nós podemos amar Nossa Senhora com toda a intensidade do nosso coração, mas nós nunca vamos conseguir amá-la do jeito que ela merece. Do jeito que ela merece. Então, para vocês que às vezes ficam com medo de acolher Nossa Senhora verdadeiramente, pode acolher, porque por mais que você ame ela internamente, você nunca vai amar ela conforme deve. Amém? Mas nessa caminhada, né, eu também pude experienciar as práticas, que é muito importante para nós. A prática do terço, aqueles que já têm a graça de rezar o rosário, a comunhão diária, principalmente nos domingos, a reconciliação, dentre muitas práticas, né, que a nossa igreja e o nosso Deus deixa para a gente. Quer vencer as dificuldades? Consagra a Nossa Senhora a tua vida. Quer vencer mais ainda as dificuldades? Vivem as práticas. Para mim, rezar um terço era a coisa mais difícil do mundo, mas quando eu comecei a rezar, também não parei mais. Você obtém uma paz, uma presença sim enorme de Deus na tua vida através do terço. Eu era uma pessoa totalmente ansiosa, passava até mal. E quando eu aprendi a rezar o terço, isso caiu por terra. Isso foi aniquilado. Como muitas outras situações, né? Muitas correntes que foram quebradas na minha vida pela oração do terço. E sem falar a graça que você faz com as pessoas, né? Quando você reza, explica a tua oração. E hoje, pela graça da intercessão de Nossa Senhora, eu posso estar aqui. Estou aqui anunciando para vocês como foi a minha vida. Estou aqui anunciando para vocês como foi o meu chegar no fundo do poço e ter que olhar para Deus, para Senhor me salva. E o que eu quero deixar para vocês é que, por mais que seja dificuldade, não espere chegar no fundo do poço. Porque hoje eu estou liberto, mas me arrependo de muitas coisas que poderia ter feito para ser diferente na minha vida. Então a mensagem que eu deixo para vocês: tomarem posse de Deus, tomem posse daquilo que Deus tem para vocês, que Deus tem preparado sim para nós todo dia, bênçãos e bênçãos, seja no teu serviço, seja na tua casa. O Senhor tem preparado para nós muitas bênçãos. E conforme o tempo vai passando, o Senhor está nos pedindo para que amemos mais Nossa Senhora, para que acolhemos ela como nossa mãe. Diz que Deus veio ao mundo através de Nossa Senhora. Diz que Ele vai voltar através de Nossa Senhora. Então que nós possamos ter a graça de amarmos essa mãe que Deus nos deu na cruz, quando Ele estava
nos amou na cruz. Quando Ele derramou o teu sangue por os nossos pecados. Quero pedir para que vocês coloquem a mão de vocês sobre o seu coração. E nessa noite, mediante toda essa dificuldade que vocês escutaram eu falar da minha vida, mediante toda a dificuldade que cada um de vocês estejam enfrentando, seja familiar, seja atrito com seus pais, ou pais com seus filhos, seja a saudade que você tem do seu pai, sua mãe te amar, até mesmo daqueles que já estão lá com o Senhor Jesus. Nessa noite o Senhor, em oração, o Senhor falava para mim que Ele vem confortar principalmente os corações daqueles que já não têm mais os pais lá na terra. O Senhor também colocava para mim que muitas pessoas estão à beira de uma depressão e não estão percebendo. E é pelo nome de Jesus que eu peço que seja cancelado desde já. E você que percebe que você está à beira de uma depressão, a depressão começa com a tristeza. Quando você começar a se trancar dentro do teu quarto, começar a se afastar das coisas diárias, pode ter certeza que o inimigo está querendo te pegar, está querendo te levar para o buraco. Então, eu peço a vocês que vocês possam também dizer basta, isso não é para mim. Senhor, eu peço nessa noite ao Pai Eterno, que sobre esses teus filhos, Senhor Jesus, de corações amargurados, corações feridos, o teu sangue possa ser derramado, Pai. Senhor, todas as lágrimas, Senhor Jesus, que estão sendo derramadas, Senhor, as escondidas, pela falta do teu amor, nessa noite eu peço que seja retirado todo sentimento ruim desses corações, todo mal-estar, todo peso físico e espiritual, Senhor. Seja retirado, Senhor, desses teus filhos que se fazem presente aqui, e da família daqueles que não estão aqui. Que pela sua intercessão, ó Virgem Santíssima, a Senhora possa vir cuidar do nosso coração, como um agricultor cuida de uma árvore. Ele tira os matos, ele tira tudo aquilo que pode matar. Eu peço para Ti, Mãe, que a Senhora possa vir tirar os espinhos dos nossos corações, tirar toda a corrente que possa nos aprisionar nesse mundo. Dai força, Mãe, aos teus filhos que têm o desejo de renunciar à novela, os programas de conflitos, de renunciar aos filhos, a casa e a família desses teus filhos que estão aqui. Nessa noite, ó Senhor, eu peço a presença, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre nós. Que o Teu Espírito, Senhor, que é pleno de paz, possa repousar, ó Senhor, sobre os nossos corações. Senhor, sobre as nossas tribulações, Senhor, envia o Teu Espírito, para que seja retirado tudo aquilo que nos atrapalha de alcançar o Teu amor. Nesta noite eu peço ao Pai Eterno, como eu tive um encontro contigo, que esses teus filhos, Pai, possam também ter um encontro contigo agora, o íntimo deles. Aqueles que precisam ser libertos, Senhor Jesus, de todos os vícios,
estamos aqui na tua igreja, seja quebrado, Senhor. Todo aprisionamento, como quebrou na minha vida. Todo demônio, Senhor Jesus, que tenta afastar os filhos dos pais, e os pais dos filhos, pelo seu nome, ó Senhor, seja afastado do íntimo dessa família. Que se há uma aliança, Senhor Jesus, que o Senhor fez, é a aliança da família. Nada pode quebrar. E que o teu sangue venha reconstituir, Senhor Jesus, as famílias que estão aqui, Senhor Jesus, nesta noite.